Segunda parte do Direito a Falar, hoje que trouxemos para o debate o tema do mercado de capitais em Portugal, as fragilidades, a regulação e também os desafios. E estávamos precisamente a discutir há pouco o tema do financiamento. Sabemos que o financiamento é caro e é raro neste momento para muitos dos projetos. É escasso. E é escasso, não é? Para PMEs, mas também para grandes empresas. Gostava de lhe perguntar até que ponto é que o mercado de capitais é a opção, é a alternativa de financiamento e até que ponto também deve ser este o impulso que leva as empresas para o mercado de capitais? Vamos lá ver. Obviamente que é uma opção, uma alternativa, não é a, ok? Portanto, no sentido de não exclui outras alternativas onde quer que elas existam. Aliás, o grande desafio neste momento é encontrar liquidez onde quer que ela exista, não é? Agora, que o mercado de capitais pode oferecer uma resposta e que isso é visível, eu acho que até com o percurso histórico que nós temos tido ao longo dos últimos meses, pese embora, enfim, o Carlos há bocado já falou da dificuldade que é acrescida por causa da baixa do rating da nossa dívida soberana e, portanto, da percepção acrescida de risco que existe em relação a Portugal, e acho que todos nós sentimos isso, eu diria quase dia a dia, se torna mais difícil o levantamento de capitais através do mercado de capitais internacional. E, portanto, torna mais difícil, digamos, o acesso a mercados internacionais, obriga a que haja mais roadshows, obriga a que a informação, portanto, chegue mais longe, obriga a que os emitentes portugueses e também o próprio soberano tenham que ter acesso a outras classes de investidores e que procurem ter produtos que, no fundo, satisfaçam requisitos acrescidos ou de garantia ou de robustez. Enfim, estamos a falar de financiamento. Os bancos portugueses têm-se financiado em grande medida através de obrigações garantidas pelo Estado, o que significa dizer que, no fundo, têm que tornar mais robusto o seu risco de crédito através da garantia do Estado. Isso foi um padrão que nós acompanhámos bastante, seja em 2009, seja em 2011, como saída da crise que se sentiu. Em relação ao capital e em relação mais ao segmento de equity das PMEs, é evidente que é mais difícil, mas a circunstância de ser mais difícil também torna mais atrativa e, portanto, a circunstância de, através do mercado de capitais, eu provavelmente conseguir chegar a investidores que estão noutras geografias, noutras jurisdições, noutros países do mundo, e que, através da transparência acrescida que o mercado de capitais oferece, através da segurança de informação que o mercado de capitais oferece e através do cuidado na montagem de uma operação, de um aumento de capital, de um IPO, de um prospecto e da responsabilidade que é inerente a esses instrumentos que o mercado de capitais torna obrigatórios, pode abrir portas a outras oportunidades. Muito bem. Ainda assim, tenho que lhe perguntar se acha que este é o momento certo, quer seja para uma PME ou para uma grande empresa, mesmo que tenha um bom projeto, aliciante, inovador até, entrar no mercado de capitais, neste momento peculiar, em que os investidores também estão um pouco nervosos. Eu se estivesse à frente de um projeto com essas características, estaria lá fora à procura de investidores. Em Portugal não estaria com certeza à procura de investidores. Lá fora, ou seja... Estaria no estrangeiro. Não estaria certamente em Portugal, porque efetivamente nós estamos descapitalizados. Temos que tornar Portugal... Eu acho que não há alternativa, porque eu não vejo como é que o sistema bancário português, com as exigências que tem, e não as discutindo se são excessivas ou não são excessivas, pode ser o motor, mesmo com as exigências que a capitalização tenha como contrapartida o acesso da economia real ao financiamento bancário, e para esses projetos novos, eu penso que efetivamente necessitam de ir procurar investidores estrangeiros. E há quem faça. Mas acha que essa sua mentalidade, agora, isso que me está a dizer aqui... Se houvesse um mercado de PMEs organizado, porque a estrutura existe toda, e a estrutura que existe do mercado de capitais, começando pelo regulador, começando pelos agentes, existe. A infraestrutura do mercado... Voltamos à questão da cultura e da mentalidade. A infraestrutura existe. Como o sistema bancário não vai estar disponível, na minha leitura, é uma miragem. Imutável. E, portanto, eu acho que
diz assim, não temos garantias de sucesso. Não temos, mas não temos alternativa. Devemos apostar nisso. Mas diga-me uma coisa, e o Ministro da Economia devia entrar em essa sua mentalidade, isso que me estava a dizer, se tivesse uma empresa, iria procurar investidores lá fora, imagine, acha que é o que está a acontecer com os investidores nacionais, estão a fugir de Portugal, levam as suas poupanças para outros mercados. Isso põe-nos ou não numa situação de concorrência com os mercados europeus? Indigna para Portugal? Não, indigna. Eu. Os mercados são globais. E o mas dinheiro, é numa posição e há liberdade de circulação de capitais. capitais. Portugal perde. Lá, os investidores nacionais vão-se embora. Nós estamos num mercado único, não é? Temos uma moeda única, estamos a caminho dos Estados Unidos da Europa, portanto, obviamente... Então não lhe faz confusão nenhuma que os investidores nacionais se vão embora? Primeiro, nós funcionamos num contexto de livre circulação de capitais. Portanto, se nós queremos também que haja investidores estrangeiros, e nomeadamente dos outros países europeus, que venham investir em Portugal, nós também temos que estar preparados para que os nossos investidores investam nos outros países. E estamos a conseguir essa compensação dos investidores estrangeiros à medida que saem os nacionais? Alguma. Estamos? Nas privatizações viu-se que nós conseguimos atrair investimento estrangeiro. E já temos. É replicar, tem sido o Ministério das Finanças a fazê-lo, porque nas privatizações compete ao Ministério das Finanças, compete ao Ministro da Economia atrair o investimento estrangeiro para as PMEs. E no mercado bolsista, isso acontece? Com certeza, ou seja, o resultado destas privatizações, com certeza, é um fator indutor dessa entrada de capitais estrangeiros, porque, enfim, das privatizações que até agora estivemos a falar, tratam-se de sociedades cotadas e, nessa medida, obviamente, esse capital que entrou também para o, enfim, o que se pode aqui determinar como mercado de capitais, mas não só, ser também um fator indutor de que esses investidores internacionais se interessem por outro tipo de empresas, que, muito embora não estejam no mercado de capitais, e nós temos aí à porta duas fases de privatização, ou duas operações de privatização muito importantes para o Estado português, que são a TAP e a ANA, e que, obviamente, o facto destas duas primeiras operações de privatização terem corrido como correram, obviamente é um bom fator, é um bom pronúncio de que existe um conjunto de investidores internacionais a olhar para Portugal, porque Portugal também serve aqui um conjunto, ou tem um conjunto de valências, se quiser, que, por exemplo, a Grécia não tem, se quiser desenvolver um processo de privatizações. Nós estamos aqui, temos um conjunto de países com os quais nós tradicionalmente e historicamente nos relacionamos, que hoje em dia estão a assumir gradualmente uma importância cada vez maior no plano geoestratégico internacional e que, obviamente, também nos põe aqui numa situação que nós podemos e devemos utilizar e que parece que até agora estamos a utilizar muito bem. Acha que é isso que é o mais estratégico para Portugal perante os investidores internacionais? Estamos a falar de um país em recessão, um país intervencionado, um país que não tem capital. É uma das. Com certeza, é uma delas. Não nos devemos esquecer. É uma delas, com certeza. Não nos devemos esquecer da internacionalização das empresas portuguesas, que é determinante para que nós possamos, aliás, e temos vários exemplos de empresas portuguesas de sucesso que se internacionalizaram e cujos resultados hoje em dia dependem mais da sua atividade fora do país do que dependem... A Jerónimo Martins? Jerónimo Martins, Galp, EDP... Mas a Jerónimo Martins, então, é um caso paradigmático. Exatamente, não é? e outras que nós não estamos aqui a falar e que pertencem àquele grupo das pequenas e médias empresas e que dependem criticamente da sua internacionalização. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Critical Software, que é uma empresa, enfim, de tecnologia que está muito presente nos Estados Unidos, em mercados de tecnologia. É o género de internacionalização que claramente nós devemos apoiar. A par, obviamente, da atração de capitais estrangeiros, que é o que nos pode trazer liquidez, que é o que nós Falávamos há pouco da fiscalidade. Deixe-me só tocar mais neste ponto. Se conseguimos ser atrativos, sem mexer na fiscalidade, parece-lhe que não é preciso aqui uma mudança estratégica? O que me parece é que, relativamente ao quadro fiscal, o que é mais crítico, mais do que mudar o que nós temos, é conseguir garantir aos investidores internacionais que temos um regime fiscal durável, que não mude todos os anos. Esse sim parece-me ser o fator crítico. Então, na sua opinião, não mexeria no quadro fiscal? Eu não estou a dizer que não devemos aqui ou ali tocar no quadro fiscal, mas mais importante... Estabilidade. Estabilidade. Porque não há nenhuma empresa que invista num país sem ter
a certeza de uma garantia, de alguma permanência quanto ao seu investimento, do tratamento que lhe vão dar aos eventuais rendimentos que possa retirar desse investimento. Mas o peso dos impostos nas grandes empresas, e não só nas grandes empresas, é um peso considerável. Como nas famílias hoje em dia. Mas acha que é possível uma empresa ser competitiva com este peso fiscal, tal qual como está? Enfim, mas isso não tem a ver com o mercado de capitais, não é? Enfim, exatamente, isso tem que ver com... Sim, tem que ver com os é uma questão relativamente ao quadro fiscal. É evidente, enfim, seja para as famílias, seja para as empresas em Portugal, seja pela via dos impostos indiretos, seja pela via dos impostos diretos, nós hoje em dia temos uma carga fiscal que assusta. Mas por isso mesmo é que eu acho que não é chocante na atual situação, onde não existe receita fiscal, criar condições para indústrias geradoras de emprego novas, que tenham condições para entrar num determinado tipo de mercado que não existe e que é urgente criar, precisamente por não se poder recorrer à banca, porque é que não se há de ser mais ambicioso e dizer a empresas que vão inovar, que vão trazer capital estrangeiro e que vão criar emprego, e que sejam PMEs. Mas o Estado não tem margem para fazer isso, ou tem? Tem. Onde eu não tenho receita fiscal. Não estou a pedir subsídios. Há duas maneiras de ter despesa fiscal, quer dizer, ou dando subsídios ou dando benefícios fiscais. Eu não tenho receita fiscal ali, neste momento. Vou trazer capital para criar emprego. Porquê é que eu não hei de criar um regime competitivo como outros países? Sim, isso aconteceu em Espanha. O fenómeno destas grandes empresas, enfim, de campeões europeus, como se designa em termos técnicos, que a Espanha conseguiu desenvolver, fundou-se também, não foi essencialmente, num regime fiscal muito interessante para a internacionalização dessas empresas. Em que o goodwill era custo fiscal, não é? Ou seja, obviamente que isto gera questões depois ao nível do direito comunitário e conformação com regras de direito comunitário e tudo mais. Mas era um modelo que para si poderia ser importado para Portugal. Eu não estou a dizer... Enfim, eu estou a dizer que isto foi um modelo que foi utilizado em Espanha. Mas poderia ou não ser importado para Portugal? Enfim, não lhe posso dizer se o modelo que foi utilizado em Espanha pode ser replicado com a Tale para Portugal, mas com certeza que foi um sistema que surtiu efeitos. Hoje em dia, a Espanha, para além do facto, obviamente, ter uma diferença qualitativa em relação a nós, que é o facto de ter um mercado interno já com dimensão que dá, enfim, no fundo, ar para respirar às empresas para terem o primeiro nível de desenvolvimento para depois se poderem internacionalizar, mas isso de facto foi um fator indutor. Estás a ver as Iberdrolas, das telefónicas deste mundo, que ao internacionalizarem-se conseguiram beneficiar muito deste sistema. Ainda há pouco tempo, quando a transação que se fez com a da PT, com a Viva, enfim, a Telefónica beneficiou desse... Um último tema para fazermos aqui uma última ronda. Este governo, tal qual como está, com todas as críticas que lhe são feitas, por um lado ou não, de que é o mais liberalista de todos, tranquiliza-vos no que significa, no que diz respeito ao incentivo ao mercado de capitais e à iniciativa privada? Temos um governo diferente dos anteriores neste sentido? Em primeiro lugar, enfim, eu acho que temos um governo diferente dos anteriores, não tanto nesse sentido, mas é que neste caso o governo está a fazer aquilo que o governo tem que fazer. E, portanto, este governo tem que ser olhado, na minha perspectiva, pelo menos, um bocadinho diferente daquilo que olhámos até agora aos outros governos anteriores. É que este governo tinha, digamos assim, um caderno de encargos que tinha que cumprir, não é? E, portanto, na minha perspectiva, esse caderno de encargos é para cumprir. E, portanto, mas que é mais ou menos o programa do governo, ou não? Não seria muito diferente? Não sei se era mais ou menos. Eu acho que uma coisa precede a outra, não é? Ou seja, este governo está a fazer aquilo que tem que fazer. É evidente que eu gostaria, e penso que isso seria útil até para o país e para a nossa economia, que houvesse, por um lado, um muito maior incentivo ao crescimento económico, evidentemente. Eu não serei propriamente a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, mas acho que nós todos reconhecemos isso e que era preciso, digamos, incentivar estes projetos de que o André falava há pouco, de haver muitas empresas, particularmente empresas exportadoras, e muitas delas oriundas desse segmento das PMEs de que já falámos, que eram merecedoras de um outro tipo de apoio, e provavelmente não era preciso grande alteração, nem menos subsídios, nem mais benefícios fiscais. O que era preciso era abrir um bocadinho a possibilidade de utilização e do acesso a mercados internacionais, seja em termos de financiamento, seja em termos mesmo de perspectivas de poder atuar nesses mercados. E é isso que eu esperava, digamos, estava-me a perguntar acerca do incentivo à iniciativa privada. Eu acho que faz falta muita coisa. Com relação a um aspecto desse incentivo, que é, nós não podemos, na minha perspectiva, agravar muito mais a carga fiscal. E, portanto, nós não podemos, porque, de outra forma, enfim, começam outra vez a surgir fenómeno
tanto da deslocalização das empresas para outras jurisdições mais favoráveis, e no mercado de capitais Acho isso que esse acontece. É um movimento que pode acontecer. Claro que sim, isso acontece com um abrir e fechar de olhos. Até porque, enfim, sendo a liberdade de circulação de capitais a regra na Europa hoje em dia, nem sequer podem verdadeiramente ser criticados, ou pelo menos censurados juridicamente, as pessoas e as empresas que assim o fizerem. E, portanto, acho que isso é inevitável. O que nós temos aí é que ter uma estratégia ao contrário, que é onde é que nós podemos reforçar as nossas virtudes, as nossas qualidades, as nossas características, fazer coisas que, no fundo, desburocratizem, fazer coisas que facilitem o acesso a mercado, que facilitem a obtenção de registros, a aprovação de prospectos, o lançamento de operações, e nesse sentido acho que a mentalidade podia ser um bocadinho mais construtiva. Ficam aqui algumas boas ideias também. A mesma pergunta para si, se acha que este governo vai no bom sentido? Havia muitas críticas a governos anteriores porque reprivatizavam, mas ficavam com uma parte da empresa ainda, ou mantinham os direitos especiais, etc. Este governo parece estar a fazer diferente para si? Mas está a cumprir o caderno de encargos. Até agora teve que cumprir o caderno de encargos, e essas questões estavam no caderno de encargos da Troika. Eu penso no que, enfim, como... 20 segundinhos? 20 segundos, eu diria que a grande aposta, e ainda não está ganha, é na aplicação do direito, porque também é muito importante para os investidores, efetivamente, não só que o quadro legal seja estável, mas que as decisões venham em tempo útil e sejam compreensíveis pelos investidores. Não é compreensível e não é explicável a um investidor estrangeiro que casos de mercado que tenham mais de 5 anos e continuem sem decisão de primeira instância. Agora está a falar da Justiça. Estou a falar da Justiça e da Justiça no que a nós nos diz respeito, que é de mercado de capitais. O regulador até pode ser rápido, em alguns casos, noutros casos mais lento, mas depois a decisão não é aplicada porque os tribunais não a aplicam em tempo útil. Mais uma boa ideia. Gostava de o ouvir também, 20 segundos. Parece-me, enfim, genericamente, que de facto, ou seja, tendendo aos constrangimentos que nos foram impostos no plano definido pela Troika, enfim, aceito pelos principais partidos do espectro partidário português, parece-me claramente o plano de execução tem-nos levado, de facto, a prosseguir políticas que, do ponto de vista da promoção económica, começam a desenhar-se, enfim, positivos. No que se refere à concretização das políticas relativas à privatização, redução de déficit, parece que vamos claramente, enfim, no bom caminho, e acho que isto são boas notícias e que nos podem trazer boas notícias para o futuro. Meus senhores, muito obrigada por me terem ajudado a desconstruir um tema tão complexo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Hora das despedidas neste Direito a Falar. Na próxima semana, mais um tema e convidados para falar, claro, de direito. Fique bem, até lá.